Olá, pessoas. Eu estava fazendo uma explicação para um colega que ele me perguntou o que que é render e como é que faz o resultado final para tirar a linha. E aí eu fiz algumas explicações para ele e cheguei nesse resultado aqui que está na tela. Aí eu pensei, putz, dá para fazer um vídeo público sobre isso, né, para explicar. Então o que que é a proposta? A gente vai refazer esse desenho, ou seja, vamos pintar um rostinho e aí vai ser dividido em vários vídeos e eu vou explicando o que, que é cada etapa, como é que eu cheguei nessas conclusões e tudo, e vou explicar. Então, primeiramente, eu gostaria só de passar uma teoria rápida. O que é o render e como pintar sem linhas, beleza? Então, pessoal, o que, que é a linha? Qual é o propósito da linha? A linha, ela é para delimitar um contraste. Ela é literalmente um contraste, né? O seu desenho está ali pintado com a cor mais clara e a linha ela passa ali de maneira bem escura. A linha geralmente é bem escura, né? Tem pessoas que não usam ela preta, mas sempre bem escura, para poder mostrar um contraste ali, né? E o que que gera contraste no mundo real para que a gente possa tirar as linhas, né, e usar essa referência do mundo real no nosso desenho? Bom, o que tira as linhas do mundo real é exatamente o contraste da luz e sombra. É a luz que faz isso, né? A luz gera um contraste. Só para vocês entenderem, não existe sombra, né? Existe a ausência de luz. Então existe a luz e a ausência dela. E a ausência da luz a gente chama de sombra. Então a luz ela tem vários efeitos. Ela causa várias distorções que os nossos olhos captam, né, essas distorções, e a gente deu nome para elas. Eu vou passar por cima desses nomes a cada parte do processo e vocês vão entendendo o que cada coisa acontece, o que cada efeito de luz causa, para que a gente possa entender os contrastes e possa ter um desenho sem linhas, tá? E aí é óbvio, tem estilos e estilos, né? Não que linha seja um negócio errado, né? Mas para quem quer tentar se livrar das linhas, esses são os conceitos. E mesmo para quem for continuar usando linhas, eu acho que vai valer a pena ver o vídeo para entender alguns conceitos que a luz traz para para que a gente possa poder entender como calcular ela melhor e esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos fazer esse rostinho aqui do zero. Beleza, eu tô com um sketch aqui que eu fiz e a gente vai pintar ele. Eu não vou fazer o mesmo personagem que eu fiz aqui de cabelo vermelhinho, vou até tirar ele aqui, mas esse aqui vai ser o resultado final de render que a gente vai chegar, tá? Então, então a gente vai pintar. Beleza. Por onde a gente começa, né? Então, o que é render? Né? Eu tinha falado que ia passar por uma partezinha um pouco teórica, vamos voltar um pouco aqui antes da gente passar a primeira parte da pintura. O que é render? Pessoal, render é uma palavra que ela funciona muito bem quando você está mexendo com programas em 3D. Por quê? Render significa... É um botãozinho que você clica lá nos programas de 3D, quando você modelou seu personagem, e aí você clica nesse botão para ele calcular toda a luz que está naquele ambiente. Ou seja, você posicionou o boneco, posicionou a luz e tal, aí você clica em renderizar. Ele vai gerar uma imagem final compilando e calculando onde aquela luz vai bater, onde ela vai refletir, como ela vai funcionar, qual é os materiais, né? Por exemplo, se o material é translúcido, se ele é polido, se ele é uma pedra, né? Então ele não vai ser polido, ele vai ter mais caroço, né? Vai ter mais poros. Como que a luz vai se comportar em cima de cada material assim, né? Se ele é metálico. Então assim por diante, né? Então é isso que é o render, é calcular a luz, é calcular o caminho e o trajeto, os efeitos, tudo que a luz vai fazer naquele objeto, na cena, né? Então renderizar é a mesma coisa. Renderizar não é simplesmente tirar a linha, né, igual muitas pessoas pensam. Renderizar é calcular aonde que vai estar a luz e onde que vai estar a sombra, certo? Então, quando a gente começa a nossa pintura, isso ainda não é render. Isso é só a gente blocando, é a parte de blocagem. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer só mais uns ajustes aqui no meu sketch, e isso fica de dica. Sempre que você terminar seu sketch, observa ele bem, porque modificar as coisas depois que você já começou a pintar é muito mais difícil. Então observa bem seu sketch, usa um Liquify se for preciso, né? Se for no papel, apaga um pouquinho, faz de novo.
mas antes de pintar, sempre olha o sketch. E aí a gente vai começar a nossa fase de blocagem, tá bom? Certo, eu só queria deixar a cabeça dela um pouco mais quadrada do que oval, né? Tá, eu estou usando aqui uma referência de um personagem aqui. Então você também usa a referência que for preciso, se você estiver desenhando uma pessoa específica, né? Então você pega o rosto dessa pessoa e olha com cuidado, tá bom? Então vamos começar a nossa blocagem. O que é a blocagem? Como que eu gosto de fazer? Ó, primeiramente, eu vou pegar o meu desenho e diminuir um pouco a opacidade dele. De 30% a 40%, tá bom, não precisa de ficar totalmente transparente. Então eu vou na camada de trás, de baixo, né, do meu rascunho e começo a escolher algumas cores. Você pode fazer isso com a ferramenta de laço, selecionar aqui, né, e pintar da cor que você quiser. Ou você pode vir com um pincel duro e vir passando aqui mesmo, tá? Eu gosto de usar a ferramenta de laço, mas quando você usa a ferramenta de laço, vai ter um tratamento final depois que a gente vai ter que fazer para tirar um pouco essas edges digitais, porque o laço tool ele deixa a edge extremamente dura, né? Ele fica digital demais. Então a gente vai ter que depois disso tratar para essas edges não ficar parecendo que foi feito no Illustrator, sabe? A não ser que esse seja uma estética final que você esteja buscando também. Mas então faz do jeito que você quiser aí. Então bora lá, vou escolher aqui algumas cores. Você pode fazer. Se quiser me acompanhar enquanto pinta também, escolhe o personagem, desenha um rostinho e faz do jeito que você quiser, tá? Pinta da cor que você quiser o cabelo, a tom de pele, os olhos e tudo. Igual eu tô te falando, eu tô usando uma referência específica aqui e você usa a sua. Tá ótimo? Fechou. Pessoal, quando eu tô blocando as cores, eu gosto muito de escolher cores mais escuras, como se eu estivesse já escolhendo a área de sombra dessa cor, e depois eu venho iluminando. Se você for seguir o meu processo, faz a mesma coisa. Caso contrário, você pode fazer o inverso também, escolher uma cor clara e depois vir escurecendo, tá? Mas acompanha aí e vê o que você acha. Aqui, você vê que eu fiz essa blocagem aqui, mas o laço, a ferramenta de laço fica com esse corte duríssimo assim, né? Muito digital. Então, igual eu te falei, ó. Eu gosto de voltar aqui com um brushzinho e dar umas corrigidas, fazer aqui sabe? Quebrar o laço, né? Outro detalhe é que eu vou separar por camadas o meu pescoço da cabeça, o resto do corpo da cabeça, mesmo que tudo mesmo que tudo seja da mesma cor, sabe? Porque depois na hora de pintar vai ser mais fácil isso. Então, ó, vou selecionar aqui o corpinho dela, a parte do ombro aqui que eu desenhei, né? E vou fazer a seleção. E aí, pronto, tá aí, tá em duas camadas separadas. Ó, o rosto tá em uma, o pescoço tá em outra, facilita demais. Agora aqui acima de tudo, eu vou fazer uma seleção pro cabelo. Tá aí, a seleção acabou até ficando um pouco dura também, né, por causa da ferramenta de laço, mas igual eu te falei, depois a gente, principalmente no cabelo, a gente vai voltar várias vezes nele na hora de fazer o render, né, ou seja, na hora de calcular a luz e sombra. Agora que vem a parte mais legal, né, que é a parte que a gente vai começar a trazer luz e trazer sombra e trazer contraste para esse personagem, né. Antes de mais nada, deixa eu só fazer aqui uma seleção para o olho também. E eu vou deixar já o olho marcado, porque ajuda bastante a já deixar essa separação assim. Ó. Eu não escolho, pessoal, olho, a parte branca do olho, não escolhe branco, tá? Escolhe uma cor que condiz com o ambiente. Por isso é muito importante você ter um fundo em mente. Aqui o fundo da minha imagem está branco, né? Mas vamos selecionar aqui uma cor e fazer um fundo aqui mais azulado, que é o fundo que eu quero. Faz aí no seu também, já faz uma... Não deixa seu personagem sem cenário, não, ou sem alguma cor para dar referência pra gente, porque a luz, os rebatimentos, lembra que eu falei que na hora de renderizar a gente vai calcular todos os rebatimentos, tudo que está acontecendo na luz? Pois é, então a gente precisa dessa informação do cenário para saber qual é a cor da luz, qual é a cor do rebatimento, qual é a cor das coisas, entende? Então, não deixa sem cenário não.
Deixa pelo menos uma corzinha, sabe? Por enquanto eu vou deixar assim, com a coisa a gente trabalha um pouco no fundo também. Então, nossa blocagem ficou assim. Por que blocagem? Você já consegue ver aí por quê, né? Vira uma espécie de bloco. O personagem, a gente consegue entender mais ou menos o que está aqui, dá para entender que é um rosto com cabelo, né, e tudo, mas é um blocão. Agora a gente vai começar a trazer luz, sombra e contraste para que isso aqui comece a virar uma pintura. Essa aula vai ficar por aqui, então já fica ligado aí para ver a próxima aula também, que aí a gente vai começar a entender quais são os movimentos que a luz faz. Beleza? A gente vai definir aqui um ponto de luz principal, onde é que vai ficar as sombras e tudo mais. Então, te vejo na próxima aula.